Estudaremos agora um dos pilares do regime jurídico administrativo, o princípio da supremacia do interesse público. Fala pessoal, aqui é o professor Mendonça, sou servidor judiciário e pelo site professormendonca.com.br compartilho com vocês de forma gratuita os melhores esquemas de estudo. E para não deixar de receber nossas aulas, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Vamos estudar nesta aula o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Este princípio, juntamente com o princípio da indisponibilidade do interesse público, que veremos na próxima aula, são os dois pilares do regime jurídico administrativo. E isso significa que estes princípios são alicerces ou fundamentos do conjunto de regras e princípios do direito administrativo. Só para você ter ideia, até o legislador, ao criar a lei, deve observar os princípios da supremacia e indisponibilidade, de forma a buscar a efetividade do interesse público. Bom você guardar, para fins de prova, que o princípio da supremacia não está expresso na Constituição, mas é considerado um princípio implícito, por estar escondido em alguns dispositivos constitucionais, como, por exemplo, o artigo 5º, inciso 25, que trata da requisição administrativa em caso de iminente perigo público. Então quer dizer, professor, que o princípio da supremacia, por ser um supraprincípio, é mais forte que os outros princípios? Muito cuidado com essa informação, pessoal, porque não existe hierarquia entre os princípios, tampouco existe um direito absoluto. Você precisa guardar isso para não cair em pegadinhas no dia de prova. Deste modo, no caso de conflito entre princípios, caberá ao intérprete fazer uma ponderação entre os princípios, para manter a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Tá joia? E o que significa o princípio da supremacia, professor? Quando você pensar em supremacia do interesse público sobre o privado, tem que pensar em prerrogativas ou poderes especiais da administração pública perante o particular. E isso significa que a administração tem poderes superiores aos poderes dos particulares, que lhe permitem uma posição de verticalidade em relação ao administrado. Podemos ver isso quando o Estado, visando o interesse coletivo de desenvolvimento de uma região, desapropria um imóvel rural para construir uma estrada, mesmo contra a vontade do particular dono do imóvel. É justamente essa a essência do princípio da supremacia. Em caso de conflito entre o interesse geral e o interesse individual, o interesse geral deve prevalecer. E qual a lógica disso? Sabemos que existem diversas necessidades públicas a serem atendidas pelo Estado, como a prestação de serviços públicos, não é verdade? Aí eu pergunto a você, como o Estado poderia cumprir o seu papel de satisfazer o interesse público se não tivesse poderes para isso? Claro que não seria possível, e por uma razão muito óbvia, a de que sem poderes especiais, o Estado não conseguiria sobrepor o interesse coletivo ao individual. Logo, se a lei cria deveres ao Estado de realizar os interesses da coletividade, também precisa criar instrumentos de poder para que isso seja possível. Por isso, dizemos que o Estado tem um poder-dever de realizar o interesse público, ok? Apesar do princípio da supremacia dar poderes à administração pública para a realização do interesse geral, é bom que vocês saibam que existem limites a esse princípio. Encontra limites, por exemplo, nos direitos e garantias individuais. E um bom exemplo disso é que a administração, para desapropriar um imóvel, que é um ato que afronta o direito fundamental de propriedade, deve pagar uma justa e prévia indenização ao dono do imóvel. Outro grande limitador do princípio da supremacia é o princípio da legalidade, de forma que, antes do Estado usar seus poderes, é preciso que exista uma lei indicando o interesse público. Aí eu pergunto a você, o governador pode desapropriar um imóvel com o objetivo de vendê-lo e gerar lucro para o Estado? Não pode, pessoal. Por quê? Porque isso não tem previsão legal e, portanto, viola o princípio da legalidade. Além disso, existem casos em que a administração atua como se fosse um particular, isto é, em nível de igualdade com o administrado. Geralmente isso ocorre quando há a busca de um interesse público indireto,
ou secundário. Vemos isso quando a administração atua como um estado empresário, fazendo locações, seguros e outros contratos nos quais não precisa ostentar poderes especiais em relação ao particular. Mas, professor, e se a administração, com todo o poder que tem, desrespeitar seus limites e deixar de atender ao interesse público? Se isso ocorrer, estaremos diante de um desvio de finalidade, que é uma espécie de abuso de poder. Exemplo disso é o caso de uma autoridade administrativa que quer desapropriar um imóvel para punir o seu adversário político, o que não é, por óbvio, de interesse público, sendo o seu ato, portanto, um ato nulo. Entendido? Agora vamos citar alguns exemplos bons de prova de como o princípio da supremacia do interesse público acontece na prática. Um bom exemplo é a possibilidade do Estado interferir na propriedade privada, como nos casos de desapropriação, que já vimos, servidão administrativa, tombamento de imóvel, ocupação temporária e etc. Outra manifestação do princípio da supremacia é o poder de polícia, que o Estado utiliza para impor algumas restrições às atividades individuais, em preservação, é claro, do bem-estar coletivo. Além disso, podemos citar as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, que dão poderes para a administração, por exemplo, alterar unilateralmente contratos administrativos em proteção ao interesse público. Por fim, vale citar os atributos do ato administrativo, como, por exemplo, a presunção de legitimidade, que indica que todo ato administrativo é válido até que se prove o contrário. Perfeito? Agora veremos rapidamente uma questão de prova da banca CESP-Cebrasp. Ela diz o seguinte: a previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da publicidade, moralidade, legalidade, eficiência ou supremacia do interesse público. Fácil, né, pessoal? Como vimos, cláusulas exorbitantes são poderes especiais que o Estado possui nos contratos administrativos, com a possibilidade de, por exemplo, alterar unilateralmente o contrato para atender o interesse público. E isso decorre de uma posição de superioridade conferida ao Estado pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Tá joia? Se você gostou da aula, inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas aulas. E até mais, pessoal!